Girassol Jornal, quinta-feira, boa noite. Negócios na Expo Ambo 2025. Montra foi aberta hoje. Ministro de Estado para a Coordenação Económica prestigiou a cerimónia. Obras sociais em curso. O administrador do município de Cacoaco avaliou o nível de execução. Visita contemplou 13 infraestruturas. Sarampo, mais de 170 casos suspeitos da doença registados nos Molevos, município do Quilamba. Missão cumprida em Nova Iorque. Presidente da República e da União Africana chegou esta quinta-feira a Luanda. RDC, novo surto de ébola com 11 casos registados no Kassai. Girassol Jornal, quinta-feira, 25 de setembro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, procedeu nesta quinta-feira à abertura oficial da segunda edição da Expo Ambo 2025, o evento que evidencia a força produtiva nacional e o potencial da região. A cerimónia, realizada no Centro Cultural Manuel Rui, foi marcada por manifestações culturais como música, dança, que deram um brilho especial ao evento, refletindo a riqueza e a diversidade cultural da província. O objetivo central do evento é atrair investimentos e fomentar a produção agrícola, promovendo a interligação entre o campo e as políticas públicas de estímulo à economia. Uma iniciativa bastante oportuna, que por um lado vem facilitar a aproximação e interação entre formuladores de políticas de desenvolvimento económico e social e produtores de bens e serviços, investidores, financiadores e consumidores. E por outro lado, fomentar o espírito empreendedor, valorizar a produção nacional e abrir portas para parcerias duradouras. A Expo Ambo é o maior evento económico e de exposição multissetorial de iniciativa do Governo da província do Ambo, e nesta segunda edição de 2025 retoma sublema, conectando negócios para a diversificação da economia, uma realidade que remete-nos à história com a afirmação do reposicionamento e engajamento da província do Ambo na qualidade de precursora na realização de grandes eventos desta natureza. Com uma capacidade produtiva estimada em mais de 3 milhões de kwanzas, o Executivo reforça assim a aposta na produção de cereais, hortaliças de quadros locais como fator-chave para o fortalecimento e a estabilidade da economia nacional. Dados recentes do balanço do Prodese apontam a liderança do Ambo na produção das fileiras de cereais, leguminosas, oleaginosas, hortícolas e tantas outras culturas. A prática da agricultura faz parte da tradição do nosso povo, associada à predisposição nata do nosso povo em manhar a terra e dela aproveitar os fatores edafoclimáticos para o relançamento da atividade agrícola, pecuária e tantas outras. A Expo Ambo é não só uma ferramenta importante para o Planalto Central, como poderá transformar o Ambo numa recepção de investimento e de desenvolvimento, mostrando assim que também é possível acontecer. Durante o seu discurso, o ministro João de Lima Massano sublinhou que a força produtiva nacional está diretamente ligada à capacidade de mobilização e desenvolvimento da economia regional. A valorização da agricultura e da agroindústria, setores onde o Ambo tem vantagens comparativas e que têm condições para responder às necessidades de segurança alimentar, aumentar a geração de emprego e rendimentos das famílias e a inovação e a juventude, pois acreditamos que é com uma forte participação da nossa juventude e com novas ideias, tecnologia e energia criativa que construiremos uma economia competitiva e sustentável. Os expositores trouxeram de tudo um pouco, desde tecnologia, energia e proposta de financiamento às empresas voltadas ao agronegócio. Estamos aqui tanto na Expo do Ambo como também na Feira do Gado do Ambo para relançar aqui a Sistec, que está presente em todo o território nacional, com imensas soluções para todo o povo do Ambo,
tanto a nível de serviços, de facilidade, como a loja online que entrega aqui no AMBO em 48 horas. A nossa pretensão nesta exposição é mostrar os serviços que o FACRA tem e estar mais perto com a comunidade empresarial da província do AMBO, para podermos ter aqui alguns investimentos. 35 toneladas de peixe, de diversos tipos de peixe, com uma cultura africana 100% angolana. Era para visitar todo mundo que está aqui no AMBO para vir comprar o peixe a baixo de preço. E neste momento eu tenho um preço de 1000 kwanzas, de 2, de 5, de 15 a 35 até 50 mil kwanzas. Negócios na Expo AMBO. A melhoria da qualidade do ensino superior foi hoje motivo de reflexão durante mais uma sessão temática realizada pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Na ocasião, a Secretária de Estado para a Ciência e Inovação garantiu que ainda este ano serão inaugurados 5 institutos superiores politécnicos no país e que para o presente ano académico, no ensino superior, estão disponíveis 10.500 bolsas de estudo. A melhoria da qualidade do ensino superior e desenvolvimento da investigação científica e tecnológica passa essencialmente pela formação contínua de professores, investimento em tecnologia e infraestruturas, adoção de metodologias ativas de aprendizagem que promovam a interação e a experiência prática dos estudantes. De acordo com a Secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, Alice de Fátima e Almeida, esses elementos fazem parte do terceiro eixo do Plano de Desenvolvimento Nacional. Para o eixo 3 do Plano de Desenvolvimento Nacional, que fala da promoção do desenvolvimento do capital humano, ampliando o acesso aos serviços de saúde, ao conhecimento e habilidade técnicas e científicas, promoção da cultura e do desporto e estimular o empreendedorismo e a inovação. O programa 14 tem 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo é fortalecer as instituições de ensino superior. O segundo, reforçar e acelerar a capacitação dos investigadores e dos futuros profissionais. E um terceiro objetivo, que é dotar as instituições de ensino superior públicas, a sigla IES, tanto instituições de ensino superior públicas e as instituições de investigação e desenvolvimento, de infraestruturas adequadas ao cumprimento da sua missão. Ao falar na sessão temática número 45, promovida pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Alice de Fátima e Almeida anunciou que para o presente ano académico estarão disponíveis 10.500 bolsas de estudos. Para o novo ano académico, 2025-2026, estão previstas 10.500 bolsas de estudo. 10.000 serão bolsas para licenciatura, 500 para pós-graduação, para além de bolsas, um número considerável de bolsas que são oferecidas por outras instituições, como por exemplo o Banco Mundial, o Instituto Camões. Também dizer que juntar a esse número 86 bolsas oferecidas no total, portanto 86 o total das bolsas oferecidas pela Hungria, o Brasil e a China. Portanto, são também perspectivas de bolsas a serem atribuídas para o ano académico 2025-2026. Nesta altura, o país conta com 106 estabelecimentos de ensino superior, com mais de 1.000 cursos de graduação, sendo que, segundo ainda a Secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, 5 novos institutos politécnicos estão a ser construídos nas cidades do Soio, Bié, Ndalatando e Ondiva. Existem 1.200 cursos de graduação, essa informação é de 2025, 287 cursos de pós-graduação e podemos diferenciá-los entre cursos de mestrado, doutoramento e especializações. Dessas 106 instituições de ensino superior em funcionamento, dar nota de que 5 delas e públicas foram criadas em 2023, em Luanda, na Huila, Cunene, Kwanza Sul e no AMBO. Está em curso a construção de 5 institutos politécnicos no Soio, Bié, Mochico, Ndalatando e Ondiva. O Governo, através do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, definiu como meta até 2027 expandir a ação formativa, bem como o desenvolvimento de infraestruturas adequadas ao cumprimento da sua missão. Dia Nacional do Trabalhador da Saúde. Celebrações em destaque.
Para ver mais à frente, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo determinou o desbloqueio das contas bancárias, bem como a restituição de todo o património do antigo diretor-geral do Instituto Nacional de Estradas, Joaquim Sebastião, através de um acórdão decidido no dia 28 de agosto último. Os 3 juízes da primeira secção daquela Câmara, entre eles o seu presidente, Daniel Modesto Geraldes, acordaram em dar provimento ao recurso e, em consequência, não pronunciar o arguido por se verificarem irregularidades insanáveis na ação e por extinção do procedimento criminal por prescrição. A decisão do trio de juízes da Câmara Criminal do Tribunal Supremo produz como efeitos imediatos o desbloqueio das contas bancárias do recorrente e de terceiros e bem como a restituição ao arguido do património excedentário constante do processo. Em 2022, da terceira secção da Sala dos Crimes Comuns do Tribunal da Comarca de Luanda exarou um despacho de pronúncia imputando a Joaquim Sebastião um crime de peculato. Joaquim Sebastião interpôs recurso para o Tribunal da Relação em Luanda, que, por acórdão de 7 de março de 2024, julgou parcialmente procedente. Jurista, bem-vindo. Boa noite, uma boa noite para os nossos telespectadores. A questão sobre a mesa hoje é esta, Dr. Nilton. Isto credibiliza a justiça angolana? Não. E de que maneira? Não há qualquer credibilidade ao observarmos situações dessa natureza, até porque não é o primeiro caso. E, na verdade, seria aqui uma chamada de atenção e reflexão, sobretudo, daqueles que têm sido os atos praticados pelos órgãos da administração da justiça. E olhando com especial atenção a este caso, é de lamentar como foi possível um processo que supostamente houve, no entanto, uma acusação pública e concomitantemente instrução contraditória esta que ignorou todas aquelas que foram as alegações apresentadas pela defesa e, por sua vez, viu, no entanto, a necessidade de introduzir em tribunal aquela que, de facto, é a acusação que deu lugar, no entanto, à pronúncia. Mas é fundamental que nós, assim, possamos chamar a razão, porque, na verdade, situações como estas, conforme já fizemos aqui referência, têm sido recorrentes, mas as questões que se levantam são precisamente procedimentais. Como é que podemos descrever as irregularidades que constam deste acordo? Na verdade, as irregularidades, conforme se verifica em sede do processo, elas podem ser irregularidades sanáveis e insanáveis. No caso em concreto do processo de Joaquim Sebastião, as irregularidades que foram aqui levantadas, na verdade, são insanáveis, conforme estabelece o artigo 140 da nossa legislação penal, fala precisamente do Código de Processo Penal, que define a sua linha C e D, que, no entanto, quando forem observadas a dispensa da instrução contraditória, naturalmente que vai se dar nulidade do processo. Isto por quê? Porque o processo de Joaquim Sebastião deu-se início através de uma inspeção da administração, ou melhor, a Inspeção Geral da Administração do Estado, que é precisamente a IGAI, que começou com esse processo de inquérito, que, no entanto, remeteu taxativamente os autos para, isto é, a Procuradoria, e a Procuradoria dispensou, no entanto, aquela que deveria ser a instrução preparatória. Como estamos a falar de um crime de peculato, que precisamente define o artigo 361 e seguintes do Código Penal, seria fundamental, atendendo à moldura penal, que vai, no entanto, ser de uma pena superior, por exemplo, a 8 a 10 anos, que, de alguma forma, devesse, no entanto, se proceder à instrução preparatória. E isto por quê? Porque a nossa Constituição da República de Angola, conforme define o artigo 67, número 2, garantia do processo criminal, nos diz que presume-se inocente todo cidadão até trânsito em julgado. E, claro, que o inquérito da Inspeção Geral da Administração do Estado não é elemento bastante insuficiente para que, no entanto, despoletasse o competente processo crime e que, no entanto, daria lugar à dispensa desta instrução contraditória. E foi nessa perspectiva que, quando, no entanto, foi julgado e condenado pela terceira secção dos crimes, precisamente do Tribunal da Comarca de Luanda, viu-se aqui na necessidade de interpor recurso este que, infelizmente, o Tribunal da Relação deu parcialmente os factos provados,
não inicialmente se pronunciando sobre as questões de supostos valores que vinham da empresa Energia e Projetos, que seriam, no entanto, supostamente beneficiados de Joaquim Sebastião, e viu na necessidade de manter os outros elementos que foram, no entanto, imputados a Joaquim Sebastião. Doutor Nildo, este acórdão faz menção à prescrição da ação. Efetivamente. O que diz a lei sobre isto? Relativamente à questão da ação, não podemos esquecer que os procedimentos, ou melhor dito, o procedimento criminal tem pressupostos, tem requisitos. Quando se verifica suposta situação de indícios que recaem sobre determinada pessoa, é fundamental que se vai, no entanto, despoletar o processo criminal, a ação penal, num período não superior a 1 ano. Ou seja, a partir do momento que se toma conhecimento de um facto que constitui ou configura um ilícito penal, é fundamental que as autoridades tomem as devidas providências. E o artigo 126, precisamente do Código Penal, fala da questão da prescrição. E, paralelamente à questão da prescrição, não podemos esquecer que o facto que deve ser denunciado obedece prazos. E quando se fala da prescrição, é fundamental que nós possamos dizer que a prescrição inibe com que determinados atos sejam praticados. Ou seja, se teria que a ação penal ser proposta num período que não foi, ela deixa de surtir o efeito. E neste caso em concreto, doutor, quando é que começa a contar o prazo? Neste caso em concreto, foi o que eu disse, faço referência. A partir do momento que se vai averiguar. E agora a questão que se levanta é, por que da prescrição? O processo deu início com a expensão geral da administração do Estado. Perfeito. Mas o que foi se verificar que nessa fase, por ser declarado nulo, não parcialmente, mas o processo no seu todo, automaticamente não tem como se despoletar um novo processo crime, porque a máxima latina que nos diz non bis idem proíbe com que determinada pessoa seja julgada 2 vezes pelos mesmos crimes ou pelos factos que podem lhe ser imputados. E no caso em concreto, dando aqui a nota de que o Tribunal Supremo se pronunciou e declarou improcedente a pronúncia, a instrução contraditória e, respectivamente, aquela que foi a acusação, naturalmente que é extemporâneo e não daria lugar, no entanto, a um processo, porque, volta e meia, todos os factos são conhecidos e é também fundamental que nós possamos chamar aqui a atenção, porque há um tempo esta parte verificamos com especial atenção no caso de Joaquim Sebastião e de outros arguidos que, infelizmente, antes mesmo de serem notificados, já veiculavam através das redes sociais meios de prova como acusação, o que não faz nenhum sentido, porque o artigo 98 do Código do Processo Penal define segredo de justiça. E quando esses factos, no entanto, são revelados, isso belisca e de que maneira? Eventualmente tenha sido essa questão. Ou seja, houve até certo ponto aqui alguma precipitação por parte dos órgãos da administração da justiça que deveriam ser comedidos, deveriam ser prudentes e ter, no entanto, a capacidade de perceber que quando muitos factos são revelados, enquanto o processo se encontra numa fase de instrução preparatória, naturalmente que isso pode causar a obstrução do processo e pode fazer com que elementos probatórios que deveriam ser carreados possam ser dispensados. E, naturalmente... Uma outra questão que não passa despercebida, doutor, tem a ver com o facto de este processo levantado contra Joaquim Sebastião foi movido pela PGR, que na sequência arrestou os seus bens no âmbito do Programa de Combate à Corrupção. Como é que fica a restituição que é defendida pelo acórdão? É por este motivo... Visto que alguns desses bens devem estar já na mão de terceiros. Este aqui é um sério problema. E não esqueçamos que, paralelamente a isso, no ano de 2021 foi, no entanto, divulgado também o decreto presidencial, falo precisamente 69/2021, que dava-se nota daquela que, no entanto, tenha sido a situação de que todos os órgãos da administração da justiça que estivessem a trabalhar no processo de recuperação de ativos e de passivos do Estado, estes seriam detentores de 10%. Felizmente, este decreto presidencial foi declarado como inconstitucional e foi precisamente no ano de 2022, com a propositura de uma ação, ficou clarividente que e vamos aqui enfrentar outro problema, este decreto, por ser declarado inconstitucional, ele só produziria efeitos a partir do momento da sua publicação. Ou seja, todos aqueles bens que passaram para a esfera do Estado e de terceiros, automaticamente não conseguirá se verificar aqui a reversão para o seu legítimo titular ou proprietário, que é um problema que nós vamos enfrentar. Agora, com esse pronunciamento, precisamente, do Tribunal Supremo, há aqui um conflito a nível da nossa jurisdição, falo precisamente a nível da Procuradoria-Geral da República e, de igual modo, dos tribunais. Isto porque aqueles que, no
entanto, os bens passaram para a sua esfera, falo de alguns bens que estavam em nome de Joaquim Sebastião, se esses já, no entanto, alteraram a titularidade, teríamos aqui uma outra problemática e que, eventualmente, pode criar precedentes para que, no entanto, possamos verificar novos processos no futuro. E é aqui, no entanto, a chamada de atenção para os órgãos de administração da justiça que tem que se ter alguma prudência. Porque... Pode, doutor, se afirmar que esta decisão pode fazer jurisprudência? Naturalmente que pode ser. E até porque já foi publicado, não é jurisprudência, é um facto. E eu tenho a plena certeza que, paralelamente a esse processo de Joaquim Sebastião, outros processos vão desencadear, na verdade, para a mesma situação. E que, para mim, em particular, chama aqui alguma atenção, porque estamos a falar de órgãos de administração da justiça que, com essas decisões que vão surgindo, automaticamente cria-se aqui uma ideia de que a nossa justiça está patológica, que carece de intervenção com urgência, os problemas estão devidamente identificados e que não faz algum sentido, e seria bom que, na verdade, aqueles que são os magistrados que trabalharam sede deste processo, que reflitam bastante, porque para erros dessa natureza não voltem a acontecer, porque isso compromete de que maneira, porque não possamos esquecer que decisões errôneas beliscam a honra, a imagem e o bom nome, e não podemos esquecer que a imagem de Joaquim Sebastião foi, no entanto, projetada e de que maneira, que mesmo que se venha dizer que o mesmo não praticou os atos conforme estamos aqui a verificar, e até às vezes poder-se-ia dar o caso que praticou os atos, mas por não se cumprir os pressupostos legais, vai tudo por água abaixo aquele esforço que o Estado tem vindo a fazer. Isto porquê? Porque, na verdade, se verifica até certo ponto uma falta de preparação de alguns órgãos, que é no todo mal, e é fundamental que esses órgãos reflitam sobre essas decisões, que são vexatórias para o próprio órgão, ou seja, colocaria a justiça até certo ponto num total descrédito. E esse descrédito vai fazendo com que, de alguma forma, para aqueles que são os países limítrofes e também a comunidade internacional, fiquem atentas naquelas são as decisões e que vão sempre ser questionadas. E também, sem que esqueçamos, que é fundamental que os órgãos de justiça, toda a decisão que tomam é suscetível de ser reapreciada. E é nesta perspectiva que eu acredito que, se não forem, no entanto, observadas, consequências como estas vão vir, muito embora seria, e também chamo já aqui a razão do legislador ordinário, porque define precisamente a Lei 29/22, de 29 de agosto, a lei que define a organização e o funcionamento dos tribunais de jurisdição comum, com especial atenção ao artigo 16º, que, no entanto, vem definir que os magistrados não são responsabilizados civil nem criminalmente no exercício das suas funções, mas podem ser responsabilizados institucionalmente. E se assim ocorrer, a chamada de atenção é que sejam, na verdade, responsabilizados para que não tenhamos vergonhas, passo aqui a expressão, como estas, porque é uma vergonha. Eu, inclusive, também, enquanto operador do direito, sinto mal com isto e questiono que tipo de justiça é que deve ser feita quando nos deparamos com situações de tamanhas injustiças e irregularidades. Doutor Hilton, obrigado. Obrigado por mais esta presença no Girassol Jornal e até a próxima oportunidade. Às ordens. Ora, o administrador municipal de Cacoaco realizou nesta quinta-feira uma visita de trabalho às obras de infraestruturas sociais em curso no município, com o objetivo de constatar o grau de execução das mesmas. A jornada contemplou 13 infraestruturas. Entre as obras visitadas, destaque para a Ponte do Ângelo, que liga os municípios de Cacoaco, Viana e Molenvos. A visita de constatação teve início nas primeiras horas desta quinta-feira. O administrador passou por 8 infraestruturas em curso no município, onde os moradores aproveitaram o momento para colocar as situações que os preocupam. Este bairro é Saloba. Nós tivemos casas aqui, com a chuva, perdemos a casa, as casas, aliás, perdemos as casas, e até que ficamos que pedíamos ajuda, que até o Deus é grande, apareceram. Como vês que a nossa escola é com estudo de chapa, e nós queremos melhorar essa situação. Não temos também carteira, não temos água. Somos uma escola do segundo ciclo. Da escola, a esquadra móvel aqui e a iluminação pública. No que concerne tipo uma esquadra móvel, visto que só temos uma na Pedreira e a escola, né? Só tem essa que é pública. E algumas crianças às vezes têm que sair daqui atendendo que acho que só tem até a 6ª classe, depois irem para outras escolas. E também a iluminação na estrada. Tem acontecido muitos acidentes porque a via é muito escura. E também o bairro em si tem muita
bandidagem. Entre todas as infraestruturas visitadas, a mais avançada é a do bairro Ângelo, que está em fase de finalização, faltando apenas a betonagem. A ponte faz a divisão entre o município de Cacoaco, Viana e Molengos, agora com uma largura de 7 metros e 130 de comprimento. Esse é um projeto que vem já sendo, não estava concluído, porque precisava-se colocar o betão nesta ponte para permitir que ela tanto se tornasse mais resistente e pudesse resistir à chuva e outros males. Foi contratada uma empresa para o projeto de reabilitação de iluminação pública nos troços da AWM e também no bairro Ângelo, com a implantação de 150 luminárias. Conforme vê, nós aqui vamos implantar, teremos um total de 150 luminárias instaladas novas, com 3 PTs também novos, das quais iremos implantar cerca de 39 postes para completar a quantidade de luminárias ou postes a serem implantados a nível do troço. O coordenador do bairro Ângelo e o conselheiro do bairro Havemos de Voltar disseram que a conclusão destas pontes vai facilitar a locomoção de pessoas e bens. Dizer que não podemos parar por essa. Aliviamos as dificuldades péssimas da comunidade neste bairro, num lado, mas ainda ficou o lado mais difícil. Com a construção desta ponte de forma definitiva, o índice de mortalidade que cá havia, porque naqueles momentos quando caía a chuva, aqui havia mamães que perdiam vida, elas às vezes iam vender, porque essa é uma estrada que facilita as mamães atingirem a cidade de Luanda. O administrador de Cacoaco, Fernando Francisco João, fez um rescaldo das zonas em que passou. Começamos por passar no mercado mundial, onde estão a ser feitas obras de conclusão daquele mercado, para brevemente o governador da província de Luanda proceder à devida inauguração. Estão a proceder alguns ajustes, de acordo com alguma recomendação em alguns pontos, e brevemente ele será inaugurado. Estão em requalificação 6 infraestruturas, 3 em construção e 2 obras de implantação de iluminação pública. O município dos Molengos, em Luanda, registrou de janeiro até o momento mais de 170 casos suspeitos de sarampo e destes 50 foram confirmados. A informação foi avançada pelo chefe da secção de saúde do município. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa que pode causar complicações graves, como pneumonia, diarreia grave, encefalite e, em casos extremos, levar à morte, especialmente entre crianças pequenas e pessoas não vacinadas. E o município dos Molengos, na província de Luanda, registrou só este ano mais de 50 casos da doença e, para conter a sua propagação, a Seção Municipal da Saúde juntou na mesma sala, nesta quarta-feira, técnicos, presidentes das comissões e conselhos de moradores para uma formação em matérias voltadas à prevenção do sarampo. De acordo com o diretor da Seção Municipal de Saúde nos Molengos, Vítor Teca, esta formação tem como objetivo levar até a comunidade toda a informação possível acerca do sarampo. E desde o princípio do ano até o momento nós já registramos mais de 170 casos de sarampo e desses mais de 50 com resultado positivo. E para os que ocorrem as unidades sanitárias, para este encontro dizer que a maior preocupação foi mesmo por causa de algumas famílias que ainda mostram resistência quando as crianças estão afetadas com sarampo, a não encaminhamento a tempo e hora na unidade sanitária. Na verdade, eles são os nossos parceiros e jogam um papel bastante importante dentro da comunidade. Então, passando a informação a partir deles, e eles consigam replicar junto das famílias, das igrejas, na comunidade, e conseguimos atingir o maior número dos munícipes. Para José Adão Ivan da Silva, do Conselho de Moradores do Capalanga e da Baixa de Cassange, respectivamente, foi importante receber esta formação, uma vez que a localidade continua a registrar casos de sarampo. Aprendi muita coisa, dentre elas as precauções que cada um deve ter concernente a esta doença, para que não surja então aqueles casos mais graves ainda no bairro, não é? Contribuindo assim para que a propagação se espalhe cada vez mais. Aprendi mais coisas sobre a doença do sarampo, também esclarecimento de alguns tabus, não é?
E assim, de hoje em diante, vou conseguir trabalhar com a minha comunidade, com a nossa comunidade, né? Sendo assim no nosso bairro. O conselho que eu deixo é que é assim, ter atenção com as crianças, não guardarmos o lixo em casa. A questão de estar o lixo, os contentores têm que ser mais velhos e não as crianças, não é? Porque as crianças, quando levam lixo para o contentor, acabam por arrecadar mais lixo para casa. Embora prevenível com uma vacina segura e eficaz, o sarampo continua a representar um risco significativo em contextos com baixa cobertura vacinal. Vítor Teca disse que as ações de formação no município sobre estas e outras doenças vão continuar. Começamos com os profissionais de saúde e agora estamos a trabalhamos hoje com os membros das comissões de moradores e vamos também trabalhar com os líderes religiosos. Então vamos fazer isso em cascata para poder mesmo aumentar o nível dos nossos munícipes sobre as doenças. Estamos a falar de sarampo, estamos a falar da cólera, estamos a falar de outras doenças hídricas. Então temos que continuar a andarmos de mãos dadas com os nossos munícipes. O sarampo atinge pessoas dos 4 meses a 35 anos de idade, com maior predominância em crianças dos 1 a menores de 5 anos de idade. O país celebra nesta quinta-feira o Dia Nacional do Trabalhador da Saúde, em homenagem ao médico nacionalista Américo Boavida. A data visa reconhecer a dedicação e o trabalho dos profissionais de saúde do país e está a ser marcada pela realização de várias atividades. O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento acolheu um encontro organizado pelo Ministério da Saúde que decorreu sob o lema Trabalhador da Saúde, 50 anos, a investir no capital humano para salvar vidas. No dia dedicado ao trabalhador da saúde, o secretário de Estado para o setor, Carlos Pinto de Sousa, disse que os profissionais são a espinha dorsal de qualquer nação, mas reconheceu que o setor da saúde ainda enfrenta grandes desafios. Trabalhando incansavelmente para salvar vidas, aliviar sofrimentos e promover o bem-estar. Sabemos que o trabalho dos profissionais de saúde não é fácil. Enfrentam desafios constantes, desde a pressão para atender às necessidades crescentes da população aos desequilíbrios dos determinantes sociais da saúde. Para celebrar a data, o Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento realizou nesta quinta-feira um encontro com os profissionais do setor. Na ocasião, Carlos Pinto de Sousa destacou a formação contínua do capital humano para a melhoria da saúde. O setor ainda enfrenta desafios significativos na diferenciação do capital humano que diariamente movimentam as nossas unidades sanitárias. Para superar esses desafios, entendemos que a formação contínua constitui uma grande oportunidade para melhorar a qualidade da assistência e entregar resultados satisfatórios aos nossos utentes e à nação. Reconhecemos que precisamos continuar a trabalhar juntos para a melhoria das condições de trabalho ao nível das unidades sanitárias dos cuidados primários, para um ambiente de trabalho seguro e saudável para os profissionais de saúde. Já a psicóloga Fernanda Palata falou da importância da data e destacou a necessidade de se apostar cada vez mais na saúde mental dos trabalhadores. Nós garantimos o bem-estar, né, biológico, social, psicológico e espiritual também. Então a saúde mental importa porque a saúde mental vai proporcionar saúde física, social e também espiritual. A data foi celebrada sob o lema 50 anos a investir no capital humano para salvar vidas. Os médicos angolanos vão amanhã às urnas para eleger o próximo bastonário da organização. Até a tarde desta quarta-feira estavam na corrida 4 candidatos. Todavia, o ortopedista Pedro Francisco Alberto da Rosa optou por desistir do processo. Não se sabe ao certo as motivações que sustentam a desistência de Pedro Francisco Alberto da Rosa da corrida ao cargo de bastonário da Ordem dos Médicos de Angola. Em nota, a equipa de campanha do ortopedista fala em problemas de saúde que impedem o profissional de estar exposto a qualquer atividade estressante. No entanto, no dia 9 deste mês, o
estatuto vigente, que dia 19 vai completar 28 anos, está a ser atropelado desde o princípio desse pleito. Com o avançar da campanha eleitoral, a candidatura de Pedro da Rosa ganhava destaque por apresentar uma agenda de ruptura centrada na defesa intransigente da ética médica, na melhoria das condições laborais dos profissionais de saúde e na denúncia de casos de corrupção na gestão hospitalar. O então candidato criticou o facto de ser a atual bastonária a figura que dirigia todo o processo, uma situação que pretendia alterar tão logo vencesse a eleição. Pura e simplesmente administrativa. A execução do resto é da comissão. E que o bastonário ou a bastonária cessante não pode interferir na Comissão Nacional Eleitoral. Mas isso já existe, não? Não existe. O estatuto não tem... Não existe. Não proíbe, mas também não... Exatamente. Não permite. São casos omissos. Então diz, por exemplo, que a bastonária ou o bastonário é que dirige a Comissão Eleitoral, quer dizer, o processo eleitoral, não é assim, porque depois vai levar tudo a seu favor. Imagine, a partir do dia 27 de setembro, vou ser o bastonário, vou dirigir o processo. Esta é a sua confiança? É a minha confiança, estou convicto com isso. Depois, fico os 3 anos, né, 26, 27 e 28, estou de saída. Se eu dirigir a Comissão Eleitoral, vou levar o pleito ao meu favor. Não é assim que deve ser. Então, esse é um dos elementos. E outros, né, que são realmente extremamente importantes. Na mesma entrevista, o médico ortopedista deixou também nas entrelinhas que existia um determinado grupo que não estava contente com a sua candidatura. Pedro da Rosa chegou mesmo a denunciar que quase sofreu um acidente que acredita ter sido premeditado quando saía da Muxima. Eu fui a Muxima, como disse no início. Não sei por que razão, desapertaram a roda do meu carro e quase tive um acidente, eu e a minha família. Há elementos que estão a plantar coisas que para denegrirem a nossa imagem e nos prejudicar na campanha. Não adianta. O doutor acredita que isso está ligado à campanha? Está diretamente à campanha. Há coisas que estão agora a ser semeadas para nos afastarem da campanha. Isso prejudica realmente a democracia na ordem, prejudica esse pleito eleitoral que nós estamos a querer. O nosso objetivo é fazer uma ordem forte, uma ordem dinâmica, uma ordem que realmente represente a classe médica do nosso país. Médico Pedro da Rosa, que nesta quarta-feira anunciou a sua desistência à corrida ao cargo de bastonário da Ordem dos Médicos de Angola. Assim sendo, no pleito marcado para esta sexta-feira, concorrem a médica reumatologista Jovita André, a ginecologista e obstetra Eurídice Chong. O melhor da informação no Girassol Jornal quinta-feira. Seguimos para o primeiro intervalo. Volte connosco. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, chegou na tarde desta quinta-feira em Luanda, proveniente de Nova Iorque, onde participou na 80ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas, ou digo sobre a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que vamos continuar a falar e agora a olhar para o essencial que marcou a jornada do Presidente da República e Presidente interino da União Africana, que defendeu a inclusão de 2 representantes de África no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Durante a sua participação na Assembleia Geral da ONU, João Lourenço apelou ainda ao fim dos diversos conflitos que assolam África, Europa e o Médio Oriente. No último dia de sua permanência em Nova Iorque, o chefe de Estado angolano orientou uma reunião de alto nível do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. A partir da maior tribuna política do mundo, o presidente João Lourenço reafirmou que Angola tem procurado prestar uma contribuição honesta e genuína para a solução do conflito na região do Sahel, no Sudão e no leste da República Democrática do Congo. O presidente da República de Angola lamentou pelo incumprimento sistemático das pertinentes resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a criação do Estado da Palestina, situação que mantém aceso
Um conflito que se agrava todos os dias e que parece não ter um fim à vista face à desproporcional e violenta ação de resposta e retaliação de Israel. O conflito Rússia-Ucrânia também fez parte do discurso do presidente Lourenço. A República de Angola tem procurado prestar uma contribuição honesta e genuína à solução do conflito na região do Sahel, no Sudão e no leste da República Democrática do Congo, relativamente ao qual as nossas diligências criaram um quadro negocial com soluções de paz que lamentavelmente não se concretizaram em dezembro de 2024, como era expectável, mas que se mantém como uma plataforma válida para outros esforços que vêm sendo envidados com o propósito de se pôr um fim definitivo a esse conflito. A não garantia da presença do presidente da Autoridade Palestina nesta Assembleia Geral emite um sinal muito negativo, pois encoraja a continuação do genocídio a que todos assistimos impotentes e impunemente, adia a resolução do problema e complica os esforços que vêm sendo envidados para se pôr termo a esse intrincado conflito. João Lourenço considerou ser essencial que a crise climática seja encarada como a maior ameaça existencial do mundo. O presidente de Angola e da União Africana defendeu ainda a inclusão de 2 representantes permanentes da África no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Defendo a reforma do Conselho de Segurança nos termos da posição comum africana, plasmada no Consenso de Esulini e na Declaração de Sirte, adotados há 20 anos e que prevêem 2 assentos permanentes e 5 não permanentes para o continente africano, num Conselho de Segurança alargado, mais representativo e consentâneo com a realidade geopolítica contemporânea. Em Nova Iorque, o presidente da República participou de um debate de alto nível sobre a industrialização da África como fator de desenvolvimento do continente berço. Já nas vestes de presidente em exercício da União Africana e à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o presidente João Lourenço orientou uma reunião de alto nível do Conselho de Paz e Segurança da Cúpula Africana. Dentre os vários assuntos abordados na sua intervenção, João Lourenço defendeu uma maior articulação da União Africana com as organizações regionais na busca pela paz e segurança da África. Ressalta com grande pertinência a necessidade de procurarmos alcançar uma articulação e uma harmonização mais funcional entre a União Africana, as comunidades econômicas regionais e os mecanismos regionais, para que se consiga uniformidade no pensamento e na ação necessários à obtenção de resultados efetivos que alterem positivamente o quadro e as circunstâncias específicas de cada crise política a que estamos a fazer face. Creio estar também bastante claro que nenhum esforço, nenhuma ação, nenhuma iniciativa que empreendamos nos conduzirá aos fins a que nos propomos se não melhorarmos a base de apoio financeiro necessária a dar suporte à cabal realização dos nossos objetivos. Para isso, impõe-se o reforço das contribuições para o Fundo de Paz revitalizado da União Africana, destinado a promover uma maior apropriação que nos conferirá mais autonomia nas abordagens e nas perspectivas de solução dos nossos problemas. Isso não inviabiliza a necessidade da colaboração e concertação com as Nações Unidas, sobretudo no quadro da implementação da sua Resolução 2719, que traz à evidência o potencial das complementariedades como fator de sucesso das nossas diligências. À margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o presidente de Angola e da União Africana, João Lourenço, desenvolveu uma agenda intensa, onde se destaca o encontro com o presidente Volodymyr Zelensky, no momento aproveitado para a análise do conflito Rússia-Ucrânia. Ora, e hoje o Girassol Jornal volta a receber o analista para questões internacionais, Faustino Henriques, questões internacionais, digo.
Para olharmos então para a análise que se impõe à jornada do Presidente da República e em exercício da União Africana em Nova Iorque. Boa noite, Dr. Faustino. Boa noite para si, Simeão Mundula. Boa noite também para os nossos telespectadores. Bem, estamos aqui a falar de uma cimeira que, se podemos assim afirmar, foi algo intensa, sobretudo pela posição assumida pelo chamado Sul Global, com o Brasil em foco. E o apoio americano a Israel também super criticado. Não há dúvidas que nesta 80ª Assembleia Geral da ONU foi sobretudo marcada por desalinhamentos, não é? Lamentavelmente, 8 décadas depois, a ONU continua, digamos assim, a enfrentar divisões, desalinhamento, a crise do multilateralismo e a razão pela qual as lideranças mundiais foram unânimes na ideia de que a ONU tem de fazer mais para fazer jus àquilo que é o papel que ela desempenha no mundo, não é? Lá esteve o presidente da União Africana e de Angola. Exatamente. O presidente João Lourenço esteve na dupla dimensão de chefe de Estado angolano e também de presidente pro tempore da União Africana. E nesta dupla dimensão, obviamente, procurou transmitir à Assembleia Geral da ONU aquilo que, na verdade, já é o consenso aqui a nível da África relativamente os desafios que a África enfrenta em termos de paz e segurança, os desafios que enfrenta no que concerne à crise climática, a crise do multilateralismo, a crise da dívida externa que a África, vamos lá dizer, com que lida, não é? A África, e, sobretudo, aquilo que é uma pretensão de há 20 anos que tem que ver com a reforma ao nível do Conselho de Segurança, nomeadamente os lugares que a África procura, não é? Os assentos permanentes ao nível do Conselho de Segurança. O Presidente defende a inclusão de 2 representantes da África no Conselho. Pois, esse é um debate que o Presidente levou à Assembleia, não é? Que faz todo sentido. Quer dizer, embora seja oportuna, não é? Oportuna e legítima essa reivindicação africana por força de um conjunto de fatores, é preferível que, se calhar, a África aprenda a falar a uma só voz, não é? Porque de nada vai adiantar lutar por 2 lugares permanentes ao nível do Conselho de Segurança se, porventura, ao nível dos conflitos que a África vive e enfrenta, os países africanos falarem a várias vozes, né? Temos aqui o conflito na RDC, por exemplo, em que, por um lado, Angola junta-se ao governo da RDC em busca da paz e o Ruanda, por exemplo, apoia a rebelião armada. Temos o conflito no Sudão, em que, de um lado, o Chad apoia as forças de apoio rápido do general Hemedti, que é a rebelião armada no Sudão, e, do outro lado, o Egito apoia o tenente-general Abdel Fattah al-Burhan, que é o presidente, de facto, do Sudão. Portanto, estaríamos aqui a enumerar uma série de conflitos em que a África não fala uma só voz e que, obviamente, estes 2 lugares poderiam vir, eventualmente, para dividir mais do que unir, por um lado. Por outro lado, há necessidade, na verdade, de começar já o debate em torno dos critérios que a África vai usar para a atribuição desses 2 lugares, não é? O consenso de Isolini, que o presidente João Lourenço fez referência, e a declaração de Sirte, na verdade, já tem 20 anos, não é? E nós, se questionarmos as lideranças africanas sobre a estratégia que a África tem para a atribuição desses 2 lugares, não existe ainda. Tanto a declaração o consenso de Isolini é um documento de 10 páginas, onde não consta sequer o debate em torno dos critérios que a África vai utilizar para a atribuição desses 2 lugares permanentes e dos 5 não permanentes. Se vai ser o critério econômico, não é? Da maior economia da África, se vai ser o critério da prática democrática, o critério demográfico, o critério regional. Portanto, não há ainda este debate. Então, não faz muito sentido acelerarmos este debate enquanto a África não aprender a consolidar o papel dos blocos regionais, não aprender a estruturar o próprio papel da Comissão Executiva da União Africana e não aprender a falar a uma só voz. Portanto, é importante que a África fale a uma só voz para lidar com os problemas internos e até para os problemas geopolíticos globais, não é? Veja que, por exemplo, a crise na Ucrânia, a África não fala uma só voz. Há países que aliam com a Ucrânia, outros que aliam com a Rússia e outros que mantêm uma certa neutralidade. Então, há necessidade de a África falar a uma só voz para que estes 2 lugares realmente nestes 2 lugares todos se possam rever e os países que forem escolhidos para lhes serem atribuídos 2 lugares falem e representem a África de formas
que todos se possam rever. Fica um posicionamento muito claro em relação aos conflitos em África e no mundo do Presidente da União Africana. Não, neste aspecto também o Presidente da União Africana esteve bem na medida em que apelou para o maior engajamento da ONU, apelou ainda para que haja também maior financiamento ao Fundo da Paz, não é? O Fundo da Paz, porque a África vive hoje um conjunto de conflitos para os quais há toda uma necessidade de a África e o mundo ajudarem, porque só assim é que a África vai poder ter, digamos assim, o seu papel esperado no concerto das nações e no chamado Sul Global de que faz parte toda a África. Acha que esta Assembleia Geral da ONU deu um passo importante para a solução da questão palestiniana? Não, quer dizer, não, da questão palestina... O passo que se esperava? Deu, embora haja, digamos assim, o veto diríamos mesmo a intransigência americana e não dar este passo. O presidente Trump, na verdade, confrontou-se também com um conjunto de propostas de legisladores americanos e senadores que escreveram ao presidente Trump para a América juntar-se aos países que fizeram o reconhecimento, mas, como sabe, nos Estados Unidos o lobby judaico desempenha ainda um papel muito forte e que condiciona mesmo aquilo que é a política externa americana. Mas foi simbólico e foi significativo a forma como países do Ocidente, nomeadamente o Reino Unido, a França, a Austrália, formularam, digamos assim, o reconhecimento ao Estado palestino. É mais um passo. Angola é um dos mais antigos Estados. Não, Angola sempre fez questão de solidarizar-se com a luta do povo palestiniano. Angola reconhece a solução dos 2 Estados. Angola defende que para a própria segurança e sobrevivência do Estado de Israel é recomendável que se crie também um Estado palestiniano e até para a própria paz ao nível da região do Médio Oriente. Então vamos esperar que este passo dado na ONU, com o reconhecimento da ONU, com o reconhecimento feito pelos países ocidentais, sirva de plataforma para que nos próximos tempos então a própria solução dos 2 Estados se efetive e que obviamente Israel, em vez de isolar-se política e diplomaticamente, consiga, digamos assim, reconsiderar a posição assumida pelo Primeiro-Ministro no sentido de viabilizar a criação do Estado palestiniano. Muito obrigado, Dr. Faustino Henriques. De nada. Por mais esta presença. A República Democrática do Congo está a lidar com um novo surto de ébola. Responsável da saúde na RDC confirmou mais 11 casos na província do Kassai. O surto continua concentrado em 6 áreas de saúde: Bambalaé, Bulape Comunitário, Dikolo, Ingongo e Mpianga. A partir de 21 de setembro de 2025, o número total de casos reportados aumentou para 57, compreendendo os 47 casos confirmados e 10 casos prováveis. O surto já causou 35 mortes, incluindo 25 confirmadas e 10 prováveis, resultando numa taxa de letalidade global de 61,4%. Notavelmente, 5 trabalhadores de saúde estão entre os casos confirmados. Os indivíduos afetados variam desde bebés até pessoas com 65 anos, com crianças na faixa etária dos 0 aos 9 anos particularmente afetadas, representando 23% do total de casos. As mulheres constituem 61% dos casos, com uma taxa de letalidade de 56% entre as mulheres, comparado aos 73% entre os homens. Os principais grupos vulneráveis identificados incluem crianças, empregadas domésticas e também agricultores. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África relatou na semana passada que o surto resultou em pelo menos 16 mortes e 68 casos suspeitos, desde que foi anunciado pela primeira vez o início deste mês em Bulape. Uma campanha massiva de vacinação contra a cólera teve início em Darfur, visando 1,6 milhões de pessoas em 6 localidades. Esta resposta urgente surge à medida que a cólera se espalha rapidamente, com mais de 12 mil casos e 358 mortes relatadas em Darfur apenas desde maio. Com o conflito a paralisar os serviços de saúde e o acesso à água potável, a OMS, a Unicef e também o Ministério da Saúde do Sudão, apoiados pela Gavi e parceiros, mobilizaram vacinas através de operações transfronteiriças desafiadoras. A campanha foi lançada em Niala e Ad Daen, para garantir o sucesso. O antigo presidente Peter Mutharika está prestes a regressar ao cargo mais alto do Malawi
após vencer com 56% dos votos as eleições presidenciais de setembro de 2025. A Comissão Eleitoral de Malawi declarou oficialmente Mutharika como presidente eleito, juntamente com a vice-presidente eleita, a juíza doutora Jan Mayemo Hamsa. Mutharika, que liderou anteriormente o país de 2014 a 2020, substitui o atual presidente Lazarus Chakwera, que obteve apenas 33% dos votos e reconheceu a derrota numa declaração televisiva antes mesmo do anúncio final. Celebrações irromperam em todo o país enquanto os apoiantes de Mutharika acolhiam o seu regresso, expressando esperança por soluções para os crescentes desafios económicos do Malawi. Turismo nacional, Benguela e Cabinda, atrações e aposta, em destaque. Agora o desporto na ordem da atualidade. O Ilhéte derrotou o 1º de maio por 1-0 no derby bengalense. A partida ficou marcada por contestações, quanto à atuação do árbitro. As duas equipas entraram motivadas em campo, ambas com o objetivo de ganhar o derby, que arrastou adeptos do Maio e do Ilhéte de Benguela e não só, que tornou pequeno o estádio municipal dos Navegantes, que há muito não colhia uma partida de futebol de tamanha envergadura. O golo que deu vitória ao Ilhéte Sport Clube de Benguela foi marcado logo aos 7 minutos por meio de César Cangue. No retângulo do jogo, o Ilhéte parecia mais motivado a visar a baliza dos proletários, enquanto o 1º de maio pecava nas finalizações e no cometimento de várias faltas, até que, aos 43 minutos, Rosário viu-lhe ser aplicado o castigo máximo por ter puxado Buba do Ilhéte isolado para a redução da turma da Rua Domingos do O a 10 unidades em campo. Na segunda parte, as duas equipas pouco ou nada produziram, mantendo-se o resultado a favor do Ilhéte, valendo o golo de César Cangue para a satisfação de Bruno Ferri. Bravo aos jogadores, porque é muito importante ganhar esse jogo para a cidade. Foi importante também para o clube, mas ainda temos muito que fazer, temos muito trabalho pela frente. Principalmente na parte atlética, porque temos jogadores que terminaram mal o jogo em termos fisicamente. Queria também saudar, dar uma palavra de apreço à equipa adversária, que mesmo a 10 jogadores continuam no jogo, continuam a jogar. Continua a jogar. João Pintar, nas zonas de entrevistas rápidas, culpou a equipa de arbitragem por ver a sua turma perder pela segunda vez e em casa, diante do seu rival, o Ilhéte de Benguela. Porque aquilo é uma roubalheira autêntica, nunca disse nada disso, mas não pode estar a prejudicar o 1º de maio. Subiu com esforço gigantesco e as pessoas trabalham dia a dia para fazer um bom futebol. Isso nós demonstramos em campo, nós perdemos o primeiro jogo, mas esse jogo, pelo menos aquilo que a minha equipa produzir, o empate seria o resultado justo. Mas outra equipa que é da arbitragem, repito, da arbitragem, não deixou jogar, o resultado é esse. Por isso, lamentavelmente, se continuamos assim, é melhor pararmos com o futebol em Angola. Estrela Clube 1º de maio de Benguela consentiu a segunda derrota no Girabola 2025-2026 ao perder em casa diante do Ilhéte Sport Clube de Benguela no estádio. Já de volta para as notícias do Girassol Jornal e dentro de mais alguns minutos acontece mais uma edição do Especial em Entrevista, que vai ser conduzida pelo Alberto Capitão, como é habitual, e o convidado nesta edição é Massada Kulembala, presidente da Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, a PIMA, e vai estar em destaque o setor imobiliário em Angola. É um momento a não perder, vai ao ar a seguir o Girassol Jornal. Por enquanto, continuamos nós a informar e agora para olhar para as últimas notas, ainda para saudar o Dia Mundial do Turismo, um grupo de estudantes do curso de hotelaria nas províncias da Huila e Benguela está reunido no município dos Navegantes, no Instituto Técnico Laurinda Vinha, no intercâmbio científico de reflexão sobre vários temas a respeito do setor hoteleiro. O intercâmbio que teve início esta quinta-feira vai decorrer até ao dia 27, com a realização de várias atividades. Está a acontecer no Instituto Laura Vinha. Assim é que está correto. Vamos acompanhar a reportagem.
Para refletir em torno do turismo e trocar experiências, o grupo de alunos dos Institutos Laura Vicunha em Benguela e do Instituto Politécnico do Lubango, sob comando dos diretores das escolas, juntaram os formandos que durante 4 dias realizarão várias atividades turísticas e reflexivas no âmbito do Dia Mundial do Turismo que se celebra no próximo sábado, dia 27 de setembro. Visto que estamos na Semana do Turismo e dia 27 é o Dia Internacional do Turismo. Então nós queremos que para chegarmos até lá temos que tentar velar algumas questões acerca do turismo, porque nós sabemos que o turismo é o coração do nosso país, é o coração do mundo, é um setor de grande importância, é um setor que muito mais emprega, mas infelizmente os profissionais por vezes são poucos e nós, por sinal, somos a única instituição cá na província que estamos a tentar dar resposta a esta situação. A formação em hotelaria e turismo constitui um desafio por parte das instituições a olhar pelo pouco conhecimento sobre a importância do setor, considerado ainda virgem no país. De 2018 para cá, as famílias já estão mais receptivas, já aconselham os filhos a concorrerem para os cursos de hotelaria e turismo, uma vez que as famílias também sabem que o turismo é o petróleo verde, não é? E sendo o petróleo verde, o futuro de Angola passa pelo turismo. Edson Tievo é finalista do curso e fala da importância da formação para o país e não tem dúvidas que a formação em hotelaria e turismo é uma das saídas para o fomento ao empreendedorismo. A indústria turística é a terceira indústria que mais lucra a nível mundial. Acabamos nos sentindo muito felizes porque não estamos de fora, seguimos simplesmente da indústria petrolífera e da indústria do automóvel. É uma área de formação do futuro, é o turismo verde, é o petróleo verde, e que provavelmente, ou não, de certeza que proporcionará muitos postos de emprego a nível de Angola e que vai ser uma grande catapulta para a economia do país. Esta escola de formação média em hotelaria e turismo, que acolhe os estudantes do Lubango, é de iniciativa de uma congregação de religiosos da Igreja Católica, que há 6 anos já colocou no mercado mais de 200 finalistas formados em hotelaria e turismo. Abraçando esse curso, nós vimos que a princípio não tinha muita aderência porque não era muito conhecido no nosso país. Mas agora estamos a ver que é um curso que está a ter mais aderência porque sabemos que o turismo ultimamente no nosso país está a ser algo de muita valia e algo que pode ajudar no futuro o nosso próprio país. São mais de 100 estudantes do curso médio de hotelaria e turismo de Benguela e de Lubango que reúnem-se para um intercâmbio científico no âmbito da celebração do Dia Mundial do Turismo, a ter lugar no sábado próximo, 27 de setembro. O primeiro secretário do MPLA em Luanda exorta os comitês de especialidade a reforçarem a organização e o seu funcionamento com vista a assegurar os objetivos superiores do partido. Luís Nunes falava por ocasião da Assembleia de Balanço e renovação de mandatos dos professores. O primeiro secretário do Partido dos Camaradas na província de Luanda falava à margem da segunda Assembleia de Balanço e renovação de mandatos dos professores. Luís Nunes avançou que o processo decorre num espírito de união e em honra aos 50 anos de independência nacional. Face aos desafios atuais, o primeiro secretário do MPLA em Luanda exortou aos comitês de especialidade a permanente adaptação aos novos métodos de trabalho. É imprescindível que os órgãos e organismos do MPLA continuem a reforçar a sua organização, o seu funcionamento, assegurando um alinhamento cada vez mais eficaz com os objetivos superiores do partido. E é com esse mesmo espírito de união que realizamos as assembleias de balanço e renovação de mandatos, carregado de simbolismo e patriotismo, com o compromisso de honrarmos estes 50 anos de independência. Os comitês do MPLA de especialidade devem garantir permanente adaptação das suas estruturas aos novos métodos de trabalho e ao conjunto de desafios que se apresentam na nossa província, que é Luanda. Luís Nunes lembrou aos militantes do seu partido que os conhecimentos devem ser convertidos em instrumentos de apoio aos organismos do MPLA para a formulação e a aplicabilidade de políticas. O MPLA sempre foi um partido de vanguarda,
O Partido do Povo, o partido que soube e continua a saber interpretar os momentos mais difíceis e que continua a trabalhar incansavelmente para erguer Angola, para garantir a paz, o desenvolvimento e a dignidade de todos os cidadãos. Os grandes desafios da sociedade angolana impõem a conjugação de múltiplas formas de organização dos militantes do MPLA que, com base na sua especialização e nos conhecimentos técnico-científicos adquiridos, se convertem em verdadeiros instrumentos de apoio aos órgãos e organismos do MPLA no que respeita à formulação de políticas e ao acompanhamento da sua implementação. Com as assembleias de renovação de mandatos dos comitês de especialidade, o partido MPLA pretende impulsionar o funcionamento das estruturas, dinamizar e renovar a confiança dos seus militantes. Tudo dito por hoje. Vem a seguir especial entrevista. Voltamos amanhã à mesma hora. Boa noite. Passe bem.